Balanço Geral, hein? 14 horas, Vamos lá. Deputado Merlong, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença mais uma vez. Nós colocamos no início da bancada, veiculamos uma entrevista com o presidente Raimundo Eufrásio e também com o doutor Leonardo Trigueiro, eles fazendo a mesma reivindicação, querendo o mínimo, né, que foi pedido pelo judiciário, segundo eles, simplesmente para a efetivação de alguns concursados. No caso do juiz, a demanda é de 60 e eles querem pelo menos 25. Dá para fazer esse repasse? Com base no que eles pediram, deputado? Olha, boa tarde a todos. O assunto é de alta importância para o estado do Piauí. Eu fui secretário do Planejamento entre 2003 e 2005, foram 3 anos. E naquela época me incomodava muito. De vez em quando eu ouvia a seguinte expressão: não, Merlong, essa história de orçamento é mais para cumprir uma formalidade, porque o orçamento, na verdade, o que é real depois é o executado, é muito diferente do que foi feito. Havia uma distância grande naquela época entre a receita orçada e aquela que se realizava efetivamente. A que se realizava era muito maior. Naquela época nós começamos um esforço para aproximar o orçamento da realidade financeira do Estado. E isso foi seguido de lá para cá. Resultado, que hoje o valor orçado e o valor executado estão muito próximos. Estão muito próximos. Eu estou com os dados oficiais aqui. No orçado de 2013, comparado com o que foi executado, só dá uma diferença de 1,3%. Quase a mesma coisa. De 7,2 bi, o que foi executado foi 7,3 bi. Uma diferença de 100 milhões é 1,3%. Portanto, hoje, quando a gente senta para discutir o orçamento, não está mais discutindo só uma formalidade. Está discutindo a receita real e a despesa de que o Estado precisa fazer com aquela receita real. Então, a Assembleia vai ter que ter muito cuidado, viu, Douglas, para definir o orçamento dos poderes de uma maneira que o Tesouro do Estado possa suportar. Nesse caso judiciário, especificamente, deputado? Neste caso, eu digo para você o seguinte: o Judiciário começou o processo pedindo 27,1% de aumento. Que dá? Não é? Pedindo que o seu orçamento passasse de 365 milhões para 464. Mas nos últimos dias já começaram a falar na necessidade de mais 20 milhões. Seria 484 milhões. Não é possível, se quer se aproximar disso que foi pedido pelo Tribunal de Justiça, nem pela própria Assembleia, nem pelo Tribunal de Contas, nem pelo Ministério Público. Não é possível? Não é possível. Falo com a minha experiência. Até onde seria possível aí? Eu quero dizer para você o seguinte: os dados mostram... Em termos de números. Em termos de números, os dados mostram que a receita de 2013, comparativamente à de 2012, aumentou 5,72% em termos reais, descontada a inflação. Os valores atualizados do jeito tem que se fazer, pelo IPCA do IBGE. Ora, se a receita real aumentou só 5,7% de 2012 para 2013, e agora em 2014 até outubro aumentou 5,25% comparativamente a 2013, nós não podemos imaginar que vai ter um aumento real muito superior a isso em 2015. Quanto seria esse aumento? Pois é, então, digamos que fique em 5% ou 6%. A inflação está em 6%. Só é razoável trabalhar com até 11%, 12% de aumento. Aí em cima do que foi do ano passado, daria quanto? Tacar 11% ou 12%. Que foi 300 e... O orçado em 2013 foi 365. Então, com esses 5%... Quer dizer, esse aumento seria ficaria um terço 400, do que o tribunal quase 400 agora. milhões. Exato. Iria a 400 milhões? Eu não fiz a conta do valor exato. Vamos botar 10%, dá mais ou menos isso, 400 milhões. O fato é que Então, o menos percentual... 84 milhões do que está pedindo. O senhor fez uma proposta durante a reunião que teve hoje, lá da comissão, a audiência pública. O senhor fez uma proposta que eu acho que não foi bem recebida pelo judiciário. Qual foi a proposta? Mas veja, de maneira clara eu reconheço que há uma defasagem no orçamento do Tribunal de Justiça, que há uma defasagem no orçamento do Ministério Público, mas os problemas que o Estado passa me autoriza a dizer o seguinte: há também uma defasagem real no orçamento do Poder Executivo. Sim. Tranquila. Quantos policiais nós teremos que contratar, Pedro? Quase tudo renovando. Para melhorar a segurança do Estado do Piauí. Na civil são quase todos. Pronto. Quantos policiais nós temos que contratar para garantir segurança? O que nós temos de fazer para que o hospital infantil volte a fazer cirurgia das crianças que está sem fazer desde julho?
O que nós temos de fazer para trazer o gasto com o pessoal para dentro da lei de responsabilidade fiscal? Saindo de 52% da receita corrente líquida e caindo para 46,5%. Temos que começar o ano cortando. Então nós temos que botar tudo isso na mesa. Não dá para fazer orçamento olhando só para um lado da equação, não. Tem que olhar para os dois lados. Então eu propus o seguinte: a Assembleia me parece o poder que tem mais tranquilidade orçamentária. A Assembleia daria um exemplo de grandeza se aceitasse um orçamento menor para que essa diferença fosse repassada para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça, agregando aquilo que a CEPLAN já está considerando que é possível dar. Seria, por exemplo, mais os 10% mais o que a Assembleia repassaria. Os 11,5% mais alguma coisa da Assembleia. Digamos, iria para 13%, 14%. Mas eu propus também que o próprio Tribunal de Justiça fizesse a sua parte. Porque a gente sabe que há distorções na Assembleia, há distorções no Poder Executivo, gasta-se demais com o pessoal. O Estado, a verdade é que o Estado está grande. O Estado precisa ser ajustado no sentido de vir para um tamanho que o povo do Piauí possa pagar pelo Estado. O Estado hoje, inchou. O Estado está inchado. Precisa passar por uma lipoaspiração severa em todos os setores. E o Tribunal de Justiça tem que dar a sua cooperação. Qual seria? Estou dando como exemplo essa medida altamente infeliz adotada pelo Supremo Tribunal Federal de determinar um auxílio moradia de R$ 4.300 para cada juiz e também para o Ministério Público. Quer dizer que então o tribunal abriria mão disso aí? Minha proposta clara para o desembargador foi essa, que o Tribunal de Justiça chegue para o Supremo Tribunal Federal e diga: olha, a realidade financeira do Piauí é de enorme crise, e o Piauí não tem como sustentar esta benesse, este privilégio. Deputado Merlon. O Estado do Piauí não tem como sustentar esse privilégio. E considero... Uma benesse e um privilégio. Tem que devolver o problema para os ministros do Supremo, eles arranjarem uma solução. Ajudem a trazer o dinheiro no igual valor para manter esse privilégio. Deputado Merlon, lá na reunião, eu tive inclusive a satisfação de reencontrar, há muito tempo eu não via, o Sérgio Miranda, que fez com o senhor uma dupla competente, devo dizer, nos primeiros governos de Wellington Dias. Lá na CEPLAN, ele começou trabalhando comigo. Ultimamente ele continuava na CEPLAN, o governo Wilson Martins, inclusive tratando com o Banco Mundial, quer dizer, uma pessoa competente, que conhece, inclusive, a realidade, talvez, da última década inteira do Estado do Piauí financeiramente, e ele não tem autorização para falar pelo tribunal, porque quem estava falando lá era o presidente. Mas, pelas informações que eu colhi, o tribunal está convencido de que esse recurso é possível se chegar nesse reajuste sem comprometer o orçamento do Estado. Talvez, como o senhor disse, reduzindo terceirizado do Estado, cargo comissionado do Estado, mas direcionando esse dinheiro para uma função pública extremamente mais necessária, a Justiça. O orçamento do Estado, Marcos, já está comprometido. A própria secretária do Planejamento disse assim: gente, o que a gente está vendo aqui é que o lençol é curto, o Estado ficou grande demais, é preciso zerar tudo e começar. Ela disse com estas palavras, zerar tudo, e eu concordo integralmente com a doutora Leonora. Zerar tudo e fazer um Estado do tamanho que o Piauí possa pagar. Claro que não é possível zerar tudo, porque há direitos adquiridos contra os quais não se pode negar. Por exemplo, servidor contratado. Está contratado, ele vai ficar ali até se aposentar, vai ficar na folha do Estado, não tem o que fazer. Mas em termos do tamanho da estrutura do Estado, de para onde se destinam os recursos do Poder Executivo, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, naquilo em que houver discricionariedade dos chefes dos poderes, nós temos que fazer um ajuste no sentido de trazer o orçamento de todos para a realidade financeira do Estado do Piauí. Porque não é possível gastar tudo que se gasta e o Estado do Piauí não conseguir botar o hospital infantil para fazer cirurgia de criança, cirurgia eletiva, não conseguir contratar alguns policiais a mais para fazer segurança. Deputado, o senhor fala em Estado... O senhor fala em Estado inchado. Aí é que eu queria... Estado inchado e que precisa de uma redução, o senhor usou o termo lipoaspiração, para chegar ao tamanho que o povo possa pagar, possa financiar pelo Estado. E aí, em contrapartida, também a questão da prestação de serviço. Bom, isso passa pelo desligamento e demissão de algumas pessoas, terceirizadas, aquelas pessoas que... Eu acredito, ainda não conversei especificamente sobre isso com o governador eleito Wellington Dias, mas acredito que nós começaremos o ano fazendo um governo de ajuste.
poderá se estender por vários meses. Depende do tamanho da diferença entre a despesa que nós vamos encontrar e a receita. Não há como fugir. Não há como fugir disso. A receita é aquela que se realiza, não se foge dela. O governo estadual não fabrica dinheiro, graças a Deus. O governo municipal também não fabrica. O Brasil já passou dessa época que se fabricava dinheiro à vontade. O governo que vai começar, como o governo do senador Wellington Dias, tem o seguinte: ele vai começar, ele é um governo de oposição que aí está. Ele não tem compromissos com as pessoas ligadas a este governo. Então, ele vai entrar zerado, vai ter o decretão, ele vai limpar a folha de comissionado. Isto. Pode ser também de terceirizado, se for o caso. Então vai pegar uma folha de servidores efetivos, que não é tão alta assim. Na verdade, o que enche a folha são comissionados e os penduricalhos. Então, ele vai pegar uma folha, e o senhor sabe muito bem disso, o decretão, pronto, Douglas, tira todo mundo da folha, os comissionados. Excesso. Zerado. Entra também nessa conta a questão dos contratos? Revisão dos contratos? Deputado, que nessa hora dos comissionados, já cai de 52 para 49. Cai não, Pedro. Quer dizer, eu quero torcer com você que caia. Será que não? Mas eu quero lhe dizer que eu vou pegar esses dados do Balanço Geral do Estado. Quanto é que representa a folha de pessoal efetivo do Estado, ativos e inativos, comparar com o que representa os cargos comissionados. O que representa os cargos temporários. Temporários. Porque terceirizado não entra nessa conta. Terceirizado vai entrar no outro esforço. Qual é o esforço? Nós vamos ter que reduzir os terceirizados ao mínimo necessário, porque tem algumas áreas que não funcionam os seus terceirizados. A gente sabe disso. Verdade. Nós vamos ter que reduzir os terceirizados ao mínimo necessário, reduzir a contratação de veículos ao mínimo necessário, o gasto com telefone, com passagem de avião, ao mínimo necessário para a gente economizar no custeio, de modo a regularizar o repasse para os custeios, para que os órgãos possam funcionar. Em relação ao pessoal, nós vamos ter que entrar nomeando o mínimo necessário de cargos comissionados, Aí que tá isso. fazendo uma revisão dos temporários, que são cerca de 7 ou 8 mil hoje, para deixar apenas necessário, porque tem órgão também que só funciona com temporário. Alguns órgãos não têm pessoal efetivo. Não tem pessoal efetivo. Nossa, Antártida é um exemplo. Pronto. Então nós teremos que fazer... E eu espero em Deus que este esforço no sentido de reduzir as comissões ao mínimo, reduzir os temporários ao mínimo, seja suficiente para trazer o gasto com o pessoal 49. para 46,5. Deputado. Essa aí é a falha do seu raciocínio. Tem que trazer para 46,5. Não vai dar não, com isso aí Deputado. Mas se não conseguirmos, nós não vamos poder receber transferências Deputado, federais. eu gostaria de saber do senhor o não. Não dá não, 49 não dá não. O Feitosa faz a pergunta e ele responde depois do intervalo. O senhor é cotado para ser secretário de Educação. Fortíssimo. E eu acredito até que seja o seu desejo. Mas quem fala mesmo positivamente na área econômica é o senhor. Depois do intervalo. Vamos fazer uma pausa e aí a gente vai voltar com essa resposta da pergunta do Feitosa e também saber do deputado Merlong como esse relatório vai ser apresentado. São 2 relatórios agora. Como eles vão ser apresentados? Já, já. Voltamos com a bancada Piauí, entrevistando o deputado Merlong Solano, que vai responder a pergunta deixada pelo Feitosa. Feitosa, gosto muito. Primeiro que eu só vou falar sobre um assunto específico quando o governador comunicar sua decisão à sociedade. Aí eu falarei sobre aquele assunto específico. É porque o Feitosa está preocupado, eu entendo. Tipo assim, o senhor vai para a educação, mas a palavra na área econômica é economista. É a palavra impositiva, né, de quem está controlando o setor. Aí vem minha experiência de ex-secretário de Planejamento, 3 anos. Passei pela GESPISA, que termina sendo um órgão também, da área econômica também, né? Secretaria de Governo. E Secretaria de Governo tem que olhar o conjunto também. E a minha formação de economista. Então, e também agora a minha participação na equipe de transição. E nesse primeiro momento, que ele já deveria ter sido concluído, é para olhar justamente a situação geral do Será Estado. que não tem nada a ver com o que o Pedro denominou, não? Que o senhor vai ser um gerentão? Não. Um auxiliar, com certeza, do nosso governador. Feitosa, não é todo mundo que gosta que vai, se dispõe para o desgaste de discutir. Pois é, porque a gente ouve falar que o Rafael Fontex vai ser o secretário de Fazenda, que o Franzé é um grande profissional, e realmente é mesmo, e outro, tudo, mas ninguém fala. Quem fala é o deputado Merlong.
Você tem razão, Marcos. Não é todo mundo que fala. E eu talvez só esteja falando certas coisas porque estou investido de um mandato popular. Até que falar, mandato tá lá dentro. Não sei se eu vou continuar falando certas coisas quando virar só secretário, não, entendeu? Agora o senhor falou do relatório, o senhor falou do relatório. O senhor falou, mas aí a questão deixa de ser imunidade parlamentar, passa a ser imunidade moral, né? É outra história. Não, mas quem fala assim tem uma expressão popular, quem fala assim negado. Com certeza está autorizado a Vamos falar do relatório. São dois. Vão ser apresentados, deputado? Da transição, o relatório, o resultado? Não. São dois. João Matos disse que não vai assinar o de vocês. Se não aceita... Quem? João Matos. E ele deu uma risada. Sim, e aí, como é que fica? E era pro João Matos assinar? Não, ele disse, olha, o governo. Você está falando do relatório da equipe de transição? Sim. Como foi Ele disse assim, ó, vai ter dois relatórios, porque o relatório deles, nós não vamos assinar, nós vamos avalizar. Porque o relatório deles é uma realidade. O nosso é outro. Eu espero que o do governo seja um resumo do balanço geral do Estado, dos documentos oficiais, que o nosso está se embasando nele. Se for assim, os dois vão estar próximos. Agora, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu sei que a primeira palavra tem que ser do governador Wellington Dias, é óbvio. Mas dá para o senhor adiantar, e aí vai o nosso papel aqui de jornalistas, né? Dá para o senhor adiantar algum diagnóstico, algum resultado desse relatório, mesmo que seja uma avaliação macro? Bom, algumas coisas eu já pincelei, inclusive aqui, conversando com vocês. Algumas coisas só acrescentar uma coisinha na sua pergunta. Foi não. E eu notei também que houve, assim, baixou um pouquinho o tom contra o governador. Assim como sugerindo que ele não tem culpa, alguma coisa assim. Não, assim, eu estava mais preocupado do que eu que estou hoje com a questão do orçamento, por exemplo. Eu imaginava que um certo descuido que havia na discussão do assunto na Assembleia vinha de dentro da equipe do governo. Percebi nos últimos dias que não. Tenho percebido uma atitude séria da equipe técnica do governo que cuida da parte do orçamento, tanto por parte da Secretaria do Planejamento como por parte da Secretaria da Fazenda. E isso eu imagino que é respaldado pelo governador, não é? No sentido de que o orçamento se chegue num ponto em que todo mundo tenha que fazer algum sacrifício, mas todo mundo tenha algum benefício para não se inviabilizar o Estado. Sou franco com vocês aqui, eu estava até alguns dias atrás considerando que o orçamento era mais um elemento da estratégia de criar o mar de dificuldades. Mas estou vendo hoje, na atitude da equipe técnica, e imagino que ela esteja autorizada pelo governador, uma atitude responsável que está procurando conciliar aí as necessidades. Veja que eles mandaram uma proposta inicial de 8%, aí os poderes estavam pedindo 20%, 30%, aí estão agora falando em 11%, quer dizer, é uma atitude de quem está negociando, mas sem sem chutar o pau da barraca, certo? Então, uma atitude séria, eu estou percebendo na equipe técnica que está fazendo o orçamento. Isso aí, eu cheguei a essa conclusão quando o governador Wellington Dias disse que aceitava que preferia o orçamento mandado pelo governo. Mas aí você falou, assim, o que você está vendo, no geral, o que eu estou vendo, mas estou vendo um aspecto positivo, que há uma disponibilidade de recursos contratados, que nós poderemos, desde que consigamos resolver os problemas técnicos, colocar em investimento no ano que vem, certo? A preocupação está no fato de que essa despesa a mais com o pessoal, combinado com outras inadimplências de alguns convênios que não tiveram a prestação de conta no tempo devido, vai exigir de nós um esforço muito grande para trazer, logo nos primeiros meses, o Estado para dentro do ajuste fiscal, para dentro da lei de responsabilidade fiscal, para que a gente possa receber transferências federais. Senão esse dinheiro fica lá parado. Deputado Merlon. Eu me lembrei aqui de uma comparação. Hoje, o Estado, o governador Wellington Dias, o governador eleito Wellington Dias, deve receber o Estado do Piauí em janeiro. A senhora falou de redução dos comissionados, revisão de contratos, convênios, terceirizados, temporários. Deve receber o Estado parecido com o que recebeu quando foi governador pela primeira vez? Acho que a situação está mais complicada. Mais grave ainda? Tá, e não estou aqui atribuindo uma responsabilidade específica ao governador Zé Filho com relação a essa complicação maior. Acho que é um conjunto de equívocos que o Piauí vem praticando em relação à definição do seu orçamento, em relação à definição do gasto com o pessoal, em relação ao tamanho do Estado. O senhor inclui o governo do PT nesse rolo aí?
Não, porque nós entregamos, por exemplo, a despesa com o pessoal em 43%. Mas incluo parcialmente no seguinte sentido. Na minha opinião pessoal de deputado, acho que a estrutura do Poder Executivo deveria ser menor, mais leve, mais ajustada ao tamanho da economia do Estado do Piauí. Talvez não tenhamos... Ok, o tempo está esgotado, infelizmente. Está esgotado Mas o deputado Merlong volta outras vezes. Vai a gente vai gravar com o deputado por conversa franca. Vamos agora... Mande um abraço para o garçom Cardoso. O senhor Cardoso, um abraço. Garçom da Assembleia, mora na Nova Brasília, líder popular na Nova Brasília. Olha, vamos lá, ligeiro. As últimas da bancada, vamos lá. A conta... O deputado Merlong gosta de falar de números, queria que ele prestasse atenção nesta conta. Atenção nesta conta aqui que não Eleição da PPM. Eleição da PPM. A candidata Patrícia Leal diz que tem 112 votos. Paulo Martins. Paulo Martins diz que tem 102. Hélio. Diz que tem 103. A soma desses três dá 317 prefeitos. Só são 224 municípios. E votantes, só 159. E votantes, só 159. E falta o Arinaldo aí. Ainda falta o Arinaldo. Vamos chegar em Minas Gerais logo. O senhor repetiu o que eu disse pro Feitosa. Vamos chegar em Minas Gerais. A Assembleia tem que criar mais quantas prefeituras? Rapaz, nós Tá meio superfaturado isso aí. Nós temos 224 prefeitos, 65 não votam, porque não são filiados. Fica 159. Então, de 317 para 159, deputado, não fecha essa conta. Prefeitura muito. Eu tô achando que tem que pedir o deputado Merlong para fazer uma transição lá na PPM também. Não, aí acende a luz vermelha demais. Já tô com muita confusão. Me deixa. Maria. Amanhã a gente volta com as últimas da bancada.